Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo de número 4. Gostaria de tirar algumas lições desse texto com vocês hoje aqui. Amém? Que eu sei que Deus vai falar tremendamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Lucas, capítulo 4. Lucas é o terceiro livro dos evangelhos. Você tem Mateus, Marcos, aí vem Lucas. Graças a Deus. Acharam? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um monte muito alto, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e a só ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Às vezes você pode estar perguntando assim, mas puxa, o que tem a ver esse texto, né, com um culto de adoração? Eu queria levantar alguns pontos aqui com vocês hoje, nesse tempo que resta para nós, sobre acerca justamente da adoração. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, eu gostaria de que você entendesse comigo um pouco o contexto da história, o que estava acontecendo aqui, né? Jesus, a Bíblia nos fala, os historiadores nos relatam, que aos 30 anos de idade, Cristo começa o seu ministério. Só que ele começa o seu ministério, antes de começar, vamos dizer assim, o seu ministério, ele primeiro passa por alguns processos, não é? Qual é o primeiro processo que Cristo passa? Lá em Mateus capítulo 3, vai falar que João Batista o batiza nas águas, não é? E logo que João Batista batiza Jesus, a Bíblia nos fala que os céus se abrem e que uma voz lá do céu fala o seguinte: este é o meu filho amado e quem me comprazo. Aí o texto também nos relata que uma pomba desce, e quando essa pomba desce, pousa diante de Jesus, e então Jesus é cheio do quê? Do Espírito Santo. Só que olha como é que é interessante. Logo que Jesus foi batizado e foi cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado para um local que muitos aqui não gostariam de ser levado. Às vezes, a gente acha que o nosso ministério, e aqui eu já tiro uma lição, que o nosso ministério já tem que começar bombando. Só que não é assim. Todo ministério começa no deserto. Para o povo de Israel alcançar a terra prometida, ele teve que passar pelo quê? Por um deserto. Só que tem uma diferença muito grande entre o deserto
o tempo de deserto, existe uma diferença muito grande. O tempo que as pessoas colocam no deserto e o tempo que Deus determina o seu deserto. No caso do povo de Israel, a Bíblia fala que eles ficaram quanto tempo no deserto? Como? 40 anos. Se você pegar o mapa de Israel, a localidade onde eles estavam, da onde eles saem do Egito até a terra prometida, dava cerca de 40 dias, porque era uma linha reta. Só que aí que está, a desobediência do povo fez com que eles ficassem no deserto durante 40 anos. Então, o deserto que eles escolheram para eles, demorou 40 anos. E quem determinou isso? Foi eles, não foi Deus. Então quem determina o meu deserto? É eu ou é você? Ou é Deus? Quem determina o seu deserto? Às vezes você fala assim, você quer ver? Várias vezes eu já ouvi algum irmão chegar, você perguntar, e aí irmão, tudo bem? Como é que você está? Ah, eu estou na prova. Estou na prova, menino, estou numa luta. Aí passa 1 ano, 2 anos, você pergunta, e aí irmão, você está... Estou na prova. Menino, estou numa luta. E essa prova, essa luta nunca passa. Por quê? É da vontade de Deus? Não, gente. A vontade de Deus é que você passe o quê? Esses 40 dias e bola para frente, amigão. Não posso perder tempo. Deus não pode perder tempo. Olha só como é que é interessante. A Bíblia fala que quando os discípulos, Jesus determina que os discípulos ficassem em Jerusalém para ser revestido do Espírito Santo. Amém? Aí olha só, demora-se 10 dias após a ascensão de Cristo ao céu. Quando Cristo é assento ao céu, eles ficam numa determinada casa. Naquela casa eles são cheios do Espírito Santo. Quando Pedro abre a porta daquela casa, os estudiosos falam mais ou menos que tinham 120 pessoas naquela casa. Quando ele sai daquela casa, da porta para fora, ele abre a boca e 3.000 pessoas se convertem a Jesus. 3.000, por causa de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que tinha gente de tudo que é tipo, de tudo que é povo, de tudo que é região. E aí o que o Espírito Santo fazia? Pedro não era um poliglota, não falava vários idiomas, falava o idioma hebraico na época. Quando ele abriu a boca, o Espírito Santo traduziu para cada um. Se você pega o livro de Atos, você vai ver, o Espírito Santo traduz para cada um, no idioma deles, o Evangelho, e eles recebem a Cristo. Só que o Evangelho estava sendo concentrado apenas em Jerusalém, e Deus não queria isso. O que Deus queria? Que fosse expandido para fora. Aí ele chega para Pedro e mostra uma visão para Pedro. Pedro vê o anjo descendo do céu com um monte de alimentos, e tudo alimento que o judeu não pode comer, e Pedro rejeita. Pedro rejeita 2, 3 vezes, o anjo sobe e vai embora. Deus fala assim, e agora, como é que eu faço? Eu quero que o Evangelho alcance, seja alcançado pelo povo. Deus vai e levanta Paulo. A Bíblia fala que no caminho de Damasco, Paulo sai dali e vai pregar o Evangelho. Olha só como é que é interessante. Só que antes que Paulo pudesse pregar o Evangelho, ele passa pelo processo que Cristo passou. Teve que se batizar. E depois foi imposto a mão sobre ele. E ele foi cheio do quê? O que eu quero dizer para vocês. Você só consegue vencer um deserto se você, primeiro ponto, é cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você passa pelo deserto. Mas e o povo de Israel não era cheio do Espírito Santo? Não. O povo de Israel via os milagres acontecer, porque o povo para ver milagre acontecer foi aquele. Estou com fome, Deus mandava o maná. Estou com sede, Moisés batia a rocha vertia água. Só que mesmo aquele povo vendo aquilo, eles eram o quê? Incrédulos. Não acreditavam em maneira alguma, em hipótese alguma, de que Deus pudesse fazer algo por eles. Por isso que eles não eram, vamos dizer assim, não eram cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando entra na vida da pessoa, a pessoa ela não se importa com o mundo à sua volta, a pessoa não se importa com o que está acontecendo à sua volta, mas ela sabe que no final
tem a recompensa para ela. E qual é a recompensa do crente? É a vida financeira boa? Não. Qual é a recompensa do crente? É uma vida sentimental boa? Não. Qual é a recompensa do crente? É uma vida familiar boa? Não. É saúde? Não. A recompensa do crente é a vida eterna. E só chega na vida eterna quem é cheio do Espírito Santo. Só consegue fazer com que as coisas aconteçam na vida dela se você for cheio do Espírito Santo. Uma pessoa só se converte, você só está aqui, você sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou no seu coração para você estar aqui. Porque se fosse por você mesmo, você não estaria. Ninguém vem por vontade própria. O Espírito Santo precisa incomodar. E aí quando o Espírito Santo incomoda, meu querido, não tem como. O Espírito Santo parece que fecha o caminho de um lado, do outro, para frente e para trás. E aí você tem que vir. Então Jesus, ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto para que se vença um deserto. O segundo ponto que a Bíblia nos relata, Jesus estava em que situação física? Ele estava em jejum, né? 40 dias em jejum. Então não era qualquer jejum, era o jejum. Então o segundo ponto para que você possa alcançar a graça de Deus dentro de um deserto é o jejum. Só que primeiro você tem que saber como é que é o jejum. Se você não sabe o que é jejum, gente, nem comece a jejuar. Você quer ver? Jesus nos ensina, Mateus capítulo 6. Abre lá rapidinho. Mateus capítulo 6. Mateus 6 e o versículo 16. Jesus ensina-nos como jejuar. Olha só. Quando jejuardes, não vos mostreis tristes, abatidos, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você já viu aquela pessoa que quando começa a jejuar, todo mundo fica sabendo? Né? Ela parece que faz questão de você perguntar para ela. Você chega perto dela e está assim: nossa, estou com uma fome. Ai, por que você não come a coisa? Não, eu estou em jejum. Estou jejuando. Não é assim? Aí a pessoa que falou isso para ela chega: puxa, que dó, pronto. Você já foi recompensado. A recompensa sua não veio do Pai, veio do ser humano. Então o teu jejum você pode entregar que não valeu de nada. Pelo contrário, você só está passando fome. Então como que eu tenho que jejuar? Primeiro, o jejum, ele é constituído de um propósito. Então você tem que pôr um propósito. Porque tem gente que fala: ai, vou começar um jejum, mas não sabe nem que propósito que é. Então você tem que ter um propósito. E esse propósito ninguém pode ficar sabendo. É só você e Deus. Porque quando você põe diante de Deus, só Deus em secreto vai te abençoar. As pessoas só vão ver a vitória. As pessoas só vão ver o que aconteceu com você depois. Segundo, jejum sem estudo da palavra também não vale de nada. Você quer ver? Volta lá em Lucas 7. Lucas 4, perdão. Olha o que ele diz aqui. Versículo 4. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? A palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, o teu jejum não adiantou de nada. Se você só está jejuando e você não está estudando a Bíblia, você não abre a Bíblia, você não pega a Bíblia por nada no mundo, você não busca a presença de Deus, você não busca a palavra de Deus, você não busca o conhecimento de Deus, pode acabar o seu jejum que o seu propósito não vai acontecer de jeito nenhum. Então, primeira coisa, ninguém pode ficar sabendo. Segundo, você tem que estar
diante de Deus. Porque só se tem comunhão com Deus quando você vai para a palavra. Olha só, a Bíblia fala em Romanos que a fé vem por o quê? O ouvir da palavra. Não é por outra coisa. É só pelo ouvir da palavra. Então se você ouve, se você está ali diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus, pronto, você está sendo alimentado. Então o primeiro ponto para se passar um deserto é ser o quê? Cheio do Espírito Santo. O segundo ponto, jejuar juntamente com o estudo da palavra. E o terceiro ponto, qual que é? Versículo de número 5. O diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aqui tem um ponto bem interessante. Com que autoridade o diabo pôde chegar para Jesus e falar assim: ó, tudo isso aqui é meu, foi me dado por direito? Quem que deu isso para o diabo? Foi o próprio homem. Gênesis capítulo 3 fala que o homem caiu. Quando o homem cai, olha só, vou levantar a bola da mulherada. Tem muita gente que fala assim: ai, tá vendo? Se não fosse por causa da mulher, a gente não estaria nessa situação. Mentira. Primeiro que a promessa não foi para a mulher, a promessa foi para o homem. Você pode perceber que Deus só desce para falar com Adão, não para falar com Eva. Já parou para reparar isso? Já parou para pensar? A promessa estava com o homem. Então se o homem naquele momento não tivesse comido do fruto, talvez hoje nós estaríamos ali, ó, no bem bom, não passando esse calor, né? Estava lá recebendo um ar fresco, comendo do fruto da árvore da vida, vivendo eternamente, né? Não ia precisar passar pela morte, não ia ter doença. Mas aí o homem foi lá e comeu do fruto, influenciado pela mulher. Então isso acontece o quê? Fazendo com que o mundo comece a ser do maligno. Quem lembra da história de Jó aqui? Deus me deu uma revelação extraordinária que eu só fui entender nesse livro de Lucas capítulo 4. Olha só como é que é interessante. Quando Jó foi tentado pelo diabo, antes de acontecer a tentação de Jó, há uma reunião no céu. Os filhos de Deus se apresentam diante de Deus. E junto deles vem quem? Vocês estão bem de Bíblia, hein? Vem quem? O diabo, Satanás, o acusador. Aí o Deus chega para ele e vê que ele está no meio. Ele fala assim: viu, de onde que você vem? Eu venho de rodear a terra. Eu venho de andar por ela. E aí Deus chega para ele e fala assim: observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era um adorador por excelência incrível. Bom, aí você sabe a história. Só que não é esse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar num ponto com vocês o seguinte: sabe o que estava acontecendo aqui? Quando Deus pergunta para Jó de onde ele vem, ele chega diante de Deus e fala assim: eu rodeei a terra, e na terra não tem um que se opõe a mim. Um sequer. Todos me prestam glória. Aí Deus falou assim: opa, espera aí, você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal? O que eu tiro de lição? Enquanto tiver um na tua casa adorando a Deus, o diabo não pode falar que a casa é dele. O teu filho pode estar perdido no meio das drogas. A tua filha pode ser uma perdição na vida. Só que se você está aqui, dobrando o joelho e buscando a Deus por ela, o diabo nunca pode jogar na tua cara que o teu filho é seu, que o teu familiar é seu, porque você está buscando por ele. Então existe milagre ainda na sua vida, e você vai ver ele aqui, ó, em nome de Jesus. Pode demorar quanto tempo for, mas ele vai estar aqui. O diabo não podia falar que o mundo era dele. Aí o que acontece? Ele chega para Jesus e faz a mesma coisa.
Foi-me dado por direito, se você me adorar, Jesus, opa, só a Deus você prestará a adoração. Você está entendendo qual que é a jogada? Agora eu faço uma pergunta para vocês, para nós podermos entrar realmente no que interessa. Olha só como é que é interessante. Por que que o diabo queria que Jesus adorasse ele? Porque a adoração é algo tão assim extraordinário para o diabo. Por quê? A palavra adoração significa sará no hebraico. E essa palavra, ela é muito simples. Olha só como é que é interessante. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no local santíssimo e aspergia o sangue, a arca da aliança, a história nos conta que o povo de Israel, ele fazia isso um dia por ano, que era o dia da expiação, era a festa da expiação dos pecados. Ele entrava nesse local santíssimo somente nesse dia. E olha só como é que é interessante. A história nos conta que quando o sumo sacerdote saía daquele local, ele pronunciava o nome de Deus. E tinha-se tanta reverência ao nome de Deus, que toda a nação de Israel se jogava literalmente no chão. A palavra adoração, adorar, em hebraico significa prostrar-se. Literalmente se jogar no chão, se entregar, se humilhar. É reconhecer, sabe o quê? A glória de Deus. É você dar glória realmente a quem te criou. Adorar não é simplesmente você chegar aqui na igreja, levantar a sua mão, cantar louvor, fazer os seus gestos que você tem que fazer, ou como muita igreja, cair no espírito. Não é isso a adoração. A adoração é você render glórias àquele que te criou. Isso é adoração. Adoração não pode ser relatado ou colocado para você. E era por isso que o diabo fazia tanto isso. Porque ele queria a glória para ele. Porque o diabo sabia que para ferir a Deus, ele tinha que desviar o homem do foco que era Deus para focar nele. Você pode perceber que no Antigo Testamento, Deus não se importava muito com muitos pecados. Não tinha muita importância se a pessoa caísse em algumas coisas, alguns pecados. Não tinha-se. Você pode reparar, Davi, ele cometeu quantos pecados? Conta comigo. Primeiro, pegou a mulher do próximo. Transgrediu uma lei. Segundo, matou. Olha só. Só nessa aí ele transgrediu duas leis. A primeira, cobiçar a mulher do próximo. Não, perdão. A primeira cobiçou. A segunda, tomou para si. Engravidou a mulher. Porque pecado não fica oculto. E não vem falar para mim que pecado, que não é nada oculto que não venha a ser revelado. Não é lá no céu não, tá, gente? Lá no céu que tinha que revelar, já revelou. O negócio é aqui. Tudo que é oculto é revelado aqui. Tudo. Não é à toa que você vê muito escândalo por aí. Muita coisa acontecendo. Porque tudo que é oculto é revelado aqui. Não é no céu. No céu já está tudo revelado. No céu já está lá. Quem é de Deus e quem não é, amigão. Aí o que acontece? Deus, ele queria que o povo voltasse para ele. Aí Davi comete isso. Aí vai acontecer o quê? Terceiro pecado, terceira transgressão da lei. Ele vai e mata Urias. E aí Davi estava lá, tranquilão, ufa, me livrei de um fardo. Vem cá, Betseba, agora é nós, né? Ó. E a Bíblia, quando a Bíblia fala que a mulher é formosa, imagina uma mulher sem maquiagem. Para ela falar que é formosa, porque hoje a mulher, para se achar formosa, ela tem que passar um reboco na cara, não é assim? Tem que se emperequetar toda, né? E puxar tem uns que tem que puxar os cabelos para alisar, né?
Você tem que ser feliz com o que Deus te deu, gente. Agora, Betseba não tinha nada disso, não tinha maquiagem na época. E a Bíblia falava que ela era um mulherão. Ela era a mulher. Olha só como é que é interessante. Davi não aguentou, ainda mais que viu ela sem roupa, tomando banho. Falou, pelo amor de Deus, vem pra cá, Brasil, né? Caiu com Betseba. Terceiro erro, matou Urias. E estava lá, tranquilo. Só que para os olhos de Deus não tem nada que é escondido. Deus vai, levanta Natan, Natan vai lá, resolve a situação e Davi cai em si que pecou. Aí Davi, nesse cai em si que pecou, ele faz um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o salmo de número 51. Que ele fala que ele foi criado em pecado, para Deus criar um coração novo. Aí eu te pergunto, lá em Atos, a Bíblia fala que Deus não achou homem segundo o coração dele, senão a Davi. Davi era um homem segundo o coração dele. Aí você fala, gente, mas como que pode? O homem adulterou, o homem matou, o homem fornicou, o homem fez de tudo, e ainda é considerado. Você sabe por quê? Porque o coração de Davi dava glórias a Deus, não dava glória para outra. Não estou dizendo para você que você tem que cometer os outros pecados e depois vir aqui e adorar. Não. Tá? Que a situação hoje mudou. Às vezes a gente fala assim, puxa, antigamente que era mais fácil, né? Antigamente que era mais difícil. Não, mais difícil é aqui, é hoje. É hoje. Entenda uma coisa que eu vou te falar. A porta continua estreita. Às vezes a gente acha que Deus se adaptou. Não. A Bíblia não se adapta. Com o pecado, a Bíblia não se adapta. Com o erro, a Bíblia não se adapta. Ah, mas hoje é tudo normal. Hoje eu posso errar, posso pecar, posso fazer, posso lá estar. Então, filho, se você está errando, está pecando, está continuando no pecado, então a tua adoração também não está servindo de nada. A Bíblia fala que quando você confessa o nome de Jesus, você é salvo. Só que para você permanecer salvo, você tem que continuar confessando o nome de Jesus. E quando você continua confessando o nome de Jesus, meu querido, você não tem vontade de pecar mais. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Marcos, por que a pessoa se desvia? Numa aula que eu estava dando de teologia. Por que a pessoa se desvia? Eu falei, primeiro, porque nunca conheceu Jesus realmente. A Bíblia fala que quando você conhece a Cristo e volta para o mundo, é como se fosse o cachorro que volta e come o próprio vômito. Quem já vomitou aqui? Ah, vocês nunca vomitaram na vida. Quem já vomitou aqui? É cheiro gostoso? Você tem vontade de ficar olhando e falar assim, que delícia. Tem? É horrível, não é? Então você imagina, você sair e comer o próprio vômito. Aí eu falo, quem tem Jesus, quem conhece Jesus, quem tem o Espírito Santo, não se desvia. Porque ele não vai querer voltar. Não vai querer se afastar do caminho de Deus. É isso que às vezes a gente não entende. É isso que às vezes a gente fala, por que não acontece nada na minha vida? Porque infelizmente você está dando glória a outra pessoa. Dando glória talvez a você mesmo. No mesmo livro de Lucas, capítulo 7, você não precisa abrir. A Bíblia nos relata sobre a cura de um servo de um centurião. O que era o centurião? O centurião era um homem romano com uma patente que tomava conta de 100 pessoas. Só que a Bíblia fala que em Cafarnaum esse homem era bem influente com os judeus. E aí de repente o servo dele, que talvez ele muito estimava, muito tinha agrado por ele, acabou ficando enfermo. A Bíblia não fala qual doença que ele tinha. E aí esse homem manda chamar Jesus. E aí o que acontece? Ele chega para os judeus, provavelmente ele foi à sinagoga, falou para um dos anciãos, os anciões foi até Cristo e falou para Jesus, falou, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Os anciões contaram a história para Jesus e levou Jesus até ele. Só que no meio do caminho, o livro de Lucas vai falar que aquele homem envia alguns homens para ele.
e falou para ele assim: olha, Jesus, não precisa entrar debaixo do meu telhado. Você sabe por quê? Porque primeiro que eu não sou digno de você lá dentro. Olha só, já deu glórias a quem? A Jesus. Por isso que Jesus falou: meu Deus, eu tenho que curar esse homem, gente. Eu tenho que curar esse homem. Por quê? Primeiro o que ele faz? Ele presta glória, ele reconhece: glória, você tem mais glória do que eu posso ter aqui na terra, mas você tem algo especial, não sei. E olha só como é que é interessante. Para ele chegar a essa conclusão, ele teve que ouvir falar de quem? De Jesus. Dos feitos de Jesus. E aí acontece o quê? Ele chega e fala: não é só que diz somente uma palavra, porque eu também sou homem sobre autoridade. E quando eu digo esse vai, ele vai, e quando esse vem, ele vem. Só uma palavra. Jesus falou assim: nossa, em Israel não achei fé como essa. Primeiro que ele deu glória realmente para a pessoa que precisava ter dado glória. E segundo, ele falou assim, ele reconheceu que eu tenho poder de curar, não precisa chegar perto. Aí ele chegou assim: faz o seguinte, vai lá e fala, o servo dele está curado. Quando voltou, o homem estava de pé. Por isso, olha só, você quer tocar o coração de Deus? Você quer tocar? Quem quer tocar o coração de Deus aqui? Por que você acha que o diabo não quer que você adore realmente? Por que você acha que o diabo não quer que você busque a Deus realmente? Por que você acha que o diabo só quer que você pede? Porque pedir, gente, é fácil. Pedir é fácil. Agora, quando você dá glória, quando você se arrepende, a Bíblia fala que Deus se levanta do trono e inclina o ouvido dele e fala assim: fala, filho. Por isso que Jesus falou para o diabo, por isso que o diabo queria tanto aquela adoração para ele. Porque já imaginou um ser humano dar glórias ao diabo? Nossa, é ferir a Deus, é acabar com o coração de Deus. Dar glória para um ser que não criou nada, que não fez nada, que foi criado. Nossa, isso é para tocar. Entenda uma coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente poder encerrar. Quem acredita que Deus ama o diabo? Pode levantar a mão. Quem acredita que Deus ama o diabo? Ninguém acredita? Então peraí, então Deus tem ódio? Não tem ódio. Então se ele não tem ódio, ele tem o quê? Amor. Então ele ama o diabo. E isso é que irrita a Satanás. Qual que é a prova que Deus ama o diabo? É de não ter destruído ele. E nem no dia do juízo ele vai destruir. Porque a Bíblia fala que ele vai lançar onde? No lago que arde fogo e enxofre. Deus, ele é amor, não tem ódio no coração dele. Então o que o diabo tem é raiva desse amor. Porque ele queria que Deus acabasse logo. Mas ele fala: não, você vai ficar aí. Porque eu criei. Você pode não dar glórias a mim, mas eu criei. Você tem que saber isso. E a pior coisa para uma pessoa, você já imaginou? É você chegar, você brigou. Um exemplo, casal. A mulher chega e descobre, ou o homem descobre alguma coisa que a mulher fez, ou a mulher só descobre alguma coisa que o homem fez. E a mulher vem babando no homem. Você não sei o que, não sei o que. E o homem quieto. E não sei o que, 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 não sei o que. Assim, ele vira para ela e fala assim: me perdoa. Você... Mas você está falando... Me perdoa. Pronto, filho. O perdão vale tudo. Destrói. Acaba com a vida da pessoa. Ainda a mulher, para não ficar por baixo, fala assim: mas não faz mais isso, hein? Tá bom. Você entendeu o que é adoração? Adoração é você render glórias a Deus.